E aí, como é que você tá? Conta pra gente. Podcast Caos Corporativo na área. Amanda não está, tá trabalhando e nós dois estamos aqui. Alberto Reutemann e Anderson Barros aqui com vocês. Porque no final das contas, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, Eu fiquei alguns episódios de fora no final do ano passado, comecinho desse, e a Amanda falou o seguinte: se você tem direito, Anderson, eu também tenho. No final das contas, ela veio e jogou uma verdade sincera aqui na minha cara, né, Alberto? Verdades sinceras me interessam. Esse é o episódio desta temporada, Como Fazer Tudo Diferente 2023. Roda a vinheta! Anderson Barros, Cazuza, Barão Vermelho, mentiras sinceras. Não canta muito não, senão não canta muito não, não canta. Porque senão o YouTube vai falar que a gente tá fazendo plágio aqui da música. Você conhece essa música? Conheço absolutamente. Vamos mudar o jogo. Ao invés de mentiras sinceras, vamos falar de verdades sinceras. Mundo corporativo, Anderson Barros. Tem espaço pra ser autêntico o tempo todo ou uma mentirinha aqui é importante? Eu acho que a gente não tá nem falando sobre mentira, viu, Alberto? Que mentira é um ato que fere a ética. Eu acho que o ponto aqui não é sobre mentira. A gente, quando fala aqui a respeito de verdade, eu acho que isso mais nos diz respeito a posicionamento. Porque é muito difícil, né, principalmente em ambientes com muitas pessoas, em que não necessariamente todas elas têm um vínculo de confiança muito bem estabelecido, que as pessoas não se posicionem com sinceridade umas com as outras. Então é mentira. Não sei tá se é mentira, sincero? né? Porque mentira é você faltar com a verdade. Então, chefe, eu tô indo bem. E aí eu tô pra ser demitido, já tá com o processo assinado na mão. Você abrir o jogo, Alberto, o negócio é o seguinte, você não tá sabendo, mas o RH pediu 15 dias para terminar o teu processo demissionário. Não, mas aí a gente tá falando, Alberto, de informações confidenciais. Eu vou pro dia a dia muito mais simples do que isso que você tá trazendo. Vamos. Às vezes a gente tá numa reunião em que uma determinada área apresenta um novo processo, apresenta uma nova ideia, e você tá vendo ali que existem oportunidades, que existem falhas, mas muitas vezes você não traz o seu ponto com toda a clareza que precisa, porque você se sente receoso sobre como a outra parte vai acabar julgando aquilo que você está trazendo. E aí você, que tinha a oportunidade de contribuir, mesmo que com uma visão crítica, e mesmo com uma visão que não fosse aquela visão que vai agradar a todo mundo, você se, retrai e acaba não dizendo alguma coisa que ia ser importante para a pessoa, para a área, para a organização, por medo de um julgamento. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando aqui. E a gente vê muito desse tipo de comportamento acontecendo por aí, né? Eu acho que a gente tem um nome bonito pra isso, que é a tal da harmonia artificial também, né? Que muitas vezes ser isentão, falar que tá lindo, o negócio tá horroroso, você não põe a sua opinião, com medo muitas vezes de ser julgado ou até abrir brecha para que as pessoas critiquem você também, né? Eu acho que o mundo corporativo, ele tem, pela própria natureza de alguns negócios, né? Ela estimula as pessoas a não falarem o que pensam. Vai que você começa a ser sincerão e vira sincericídio. Você acha que as pessoas estão preparadas para falarem? As empresas têm condições de assumir um ambiente absolutamente verdadeiro, onde as pessoas vão falar exatamente aquilo que elas pensam? Eu acho que a gente pode falar, Alberto, eu tinha um chefe que me dizia isso, eu adotei como uma filosofia de vida. A gente pode falar tudo que a gente quiser. Desde que da forma certa, né? Porque no final das contas, às vezes quando a gente vai perceber, as pessoas se sentem atacadas porque a forma foi errada, né? Que assim, outro dia eu vi uma definição de confiança muito interessante. Que confiança é a minha crença de que você quer o meu bem. Tá. Olha só como isso é forte. É a minha crença de que você quer o meu bem. Ou seja, aquilo que você está me dizendo, no final das contas, você está me dizendo porque você viu que eu posso aproveitar aquilo como uma oportunidade, porque no final das contas você entendeu, né? Que você me trazendo aquela questão, eu poderia não incorrer em determinado erro e assim por diante. Então, se você me fala alguma coisa e eu entendi que aquilo que você está querendo me trazer me beneficia, é um cuidado seu comigo e assim por diante, eu não vou
acabar te jogando mal, entendeu? Eu acho que é super legal, é uma definição bacana. Acho que confiança tem muito dessa questão. Se a gente está vivendo um ambiente onde a gente consegue saber que o outro... a gente está num ambiente de confiança e eu posso falar o que eu penso sem que o outro me gere uma represália. Eu acho que a gente pode falar questões duras, né? Eu gosto sempre de dizer que o nível de maturidade dita se a forma é importante ou não. Se você está falando com pessoas que têm um baixíssimo nível de maturidade, elas vão se preocupar mais com a forma do que com o conteúdo. Se você tem pessoas com nível de maturidade altíssimo, eu acho que elas até chegam num ponto de abrir mão da forma. O Alberto falou um negócio para mim, nossa, foi super verdadeiro, mas ele foi grosso. E eu não fui grosso. O Alberto falou algo para mim, eu nem percebi se ele foi grosso ou não, a mensagem me interessou. Uhum. Então, eu não sei, Alberto, se isso tem a ver com maturidade. Eu particularmente acho que não. Eu conheço pessoas e mais pessoas que ainda estão em desenvolvimento, né, da sua senioridade profissional, pessoas já muito maduras profissionalmente, algumas ligam mais para isso, outras ligam menos. Eu acho que isso tem muito mais a ver com personalidade do que necessariamente com maturidade, entende? Assim, até porque existem posicionamentos que são grosseiros. Claro, isso é inadmissível. A gente lida com o cliente no dia a dia. Sim. Nós somos pessoas já com um certo nível de maturidade, né? Sim. Pelos anos todos de carreira que a gente tem. Cara, existem alguns posicionamentos, né, nas nossas relações com o cliente, inclusive, que hoje em dia eu não admito mais. Claro. Tudo bem, a mensagem dele, né, poderia ser absolutamente relevante. Sim, mas se aquilo em algum momento, né, conota desrespeito, acabou. Eu não admito. Né? Então, assim, eu não vejo essa correlação. Sim, com certeza existem pessoas que ligam mais e que ligam menos, mas eu acho que isso não é uma questão de maturidade. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta ainda nessa linha do verdades sinceras me interessam. A gente muitas vezes trabalha em empresas, os nossos telespectadores e ouvintes, que o líder, quando chega com uma ideia, às vezes é uma ideia ruim, mas sem pé nem cabeça, sem qualquer tipo de estrutura, ou mesmo um lampejo, um devaneio, muito ruim. Mas é o líder que está chegando com uma ideia. E aí o funcionário muitas vezes se sente na obrigação de elogiar. Entra exatamente nessa questão. Com certeza. Como é que a gente fala para o chefe que a ideia é ruim? Eu faria perguntas. Eu já tive nessa situação. Você acha que essa ideia que você está me trazendo é boa, chefe? Então, não pode ser assim, né, Alberto? Acho que não é esse o tom, sabe? Okay. Mas numa situação como essa, então me conta um pouco mais como você pensou a respeito de determinado ponto. Me conta um pouco mais do impacto que a gente quer gerar com isso para eu conseguir entender um pouco mais. Mas e se tal coisa acontecer? Você chegou a pensar um pouco a respeito disso? Porque eu acho que essa ideia, ela nos abre esse ou aquele flanco. Vamos conversar mais a respeito disso? Né? E com os colegas, você acha que teria mais nível de abertura? Porque a gente está falando da liderança que muitas vezes tem a necessidade de ser aceito, né? Aliás, tem muito líder que precisa desse tipo de matrícula, né, do funcionário. De puxa-saquismo? Eu acho que de referência. Eu tive uma ideia ótima... preciso de força, vou mostrar para os meus funcionários, porque talvez eu saiba que eles vão concordar comigo. Mas aí essa pessoa precisa procurar um psicólogo, né, Alberto? Mas duro, né? Mas acontece tanto, né, Andy? Então, mas se acontece, é uma pessoa, primeiro, né, ponto número 1, com baixíssima autoestima, né, com uma necessidade de puxa-saquismo enorme, absolutamente insegura e que muito possivelmente foi colocada na cadeira em que está por um erro de alguém. Né? Mas se tiver funcionário maduro, eles vão falar, chefe, eu acho que essa ideia já foi feita, ou não é muito legal, pensa melhor. A questão é... forma, né? É forma, E né? assim, se você tiver numa organização em que a autoridade seja melhor, né, do que a razão, eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer, seja aqui, né, no nosso ambiente da Escola do Caos, seja nos nossos momentos de interação com o cliente em projeto, é o seguinte: a melhor ideia prevalece. E vão existir ideias que são melhores do que as outras. E a melhor ideia prevalece independente de onde ela veio. Exato. Né? Um momento de geração de ideia é um momento que não existe crachá, por exemplo. Né? Então, acho que isso é uma questão muito mais relacionada à cultura das organizações. Agora, né, eu quero voltar essa conversa para o ouvinte. E quero trazer esse ponto de reflexão aqui para você que está nos acompanhando.
Quando você está diante, né, de uma conversa desafiadora, de uma conversa crucial, de falar algo, né, que não necessariamente seja, num primeiro momento, bem visto e bem percebido por alguém, você se posiciona? Faz aí a sua reflexão. Ou então você fala, ou pensa, não, eu vou deixar esse negócio aqui comigo, eu vou me posicionar, aí o outro vai me julgar, aí o outro vai achar isso, o outro vai achar, né, aquilo. Porque no final das contas, se a gente acaba deixando de se posicionar em momentos importantes, a gente está sendo egoísta com a própria organização, claro, né? Porque ou a gente vai permitir que um negócio mediano avance, ou a gente vai permitir que um erro, né, aconteça. Sim. Vamos pegar o caso, por exemplo, da companhia de varejo que a gente está ouvindo aí todos os dias nos jornais. Verdade. O tamanho do buraco que encontraram. Você jura que dentro dessa companhia as pessoas não estavam olhando para esse negócio e não necessariamente apontando os dedos para isso como deveriam? E o interessante é que muita gente criticou o Real por ter sido sincero, né? Culpando o carteiro pela notícia ruim. Né? Isso é bem interessante. E você falando, Andy, me lembra de um momento da gestão que é muito crítica, que é o feedback. A gente ensina as pessoas a dar feedback, mas a gente não ensina as pessoas a receber feedback. Então, eu acho que toda vez que a gente recebe um feedback, eu acho que as pessoas não sabem direito como se portar. Então, por exemplo, você está me trazendo uma verdade sincera, eu tenho maturidade para ouvir que você está falando alguma coisa para eu melhorar. Como é que eu me posiciono? E se for uma bobagem o feedback que eu estou recebendo, como é que eu me posiciono? Será que eu deveria refutar naquela hora e poder gerar a sensação que eu sou absolutamente resistente? Ou que eu não estou tendo maturidade? Calma, eu estou te dando um feedback, você já está se defendendo. Deveria me defender se for um feedback absurdo? Contra fatos não há argumentos. Uhum. Então, assim, você quer me trazer toda e qualquer verdade desse mundo? É seu direito, mais do que isso, é sua obrigação, você tem que me trazer. Uhum. Mas se você não tiver exemplo, cara pálida, aí você tá pego. Mas aí eu deveria, no próprio momento do feedback, eu deveria falar... tenho certeza disso. Bonitão, se prepara melhor para dar o feedback. Daí entra na forma que você falou. Entra um pouco na forma. Fala, ok, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu não tô conseguindo enxergar isso na minha realidade. Você tem algum exemplo em que eu consiga enxergar isso que você tá me dizendo? Devolve. E se a pessoa não tiver exemplo, aí... Já era, né? Por isso que a gente fala, se prepare... para fazer um bom feedback, né? É isso aí. Mas aí o momento certo é na hora, não deixa passar. Não deixa passar. Porque senão você tem que dar o feedback do feedback, é ruim, exato, né? É ruim, né? Então, assim, isso faz parte da maturidade, né, de conversas que a gente precisa ter. Vou dar aqui um outro exemplo. A gente tá numa reunião, sabe, aquelas que acontecem com gente de tudo que é área, de tudo que é, né, canto da empresa e assim. Que aliás é um absurdo muitas vezes, esse é um mal nas organizações, é chamar tanta gente para reunião, né? E aí, alguém está apresentando um determinado processo e você está vendo que aquele negócio não para em pé. Está acontecendo uma reunião de pessoas para falar a respeito daquilo, o horário de se posicionar a respeito daquele ponto é na hora. Isso. Porque às vezes se a gente deixa passar, não, puxa, mas se eu falar aqui agora... Eu vou criar polêmica, aquela pessoa vai se chatear, e aí no final das contas vai tentar fazer qualquer alinhamento de bastidor, depois ir só naquela pessoa, né, para falar aquele ponto que você observou, e nisso já passou 2 semanas que o negócio aconteceu, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que achar a forma para que a gente consiga também fazer essa comunicação, né, da conversa desafiadora acontecer no momento que ela precisa. Então, tudo pode, se a forma nos ajudar, né? Isso que você está falando é super importante, porque as pessoas têm dúvida de como se posicionar. Vai que nessa reunião, por exemplo, tem um chefe, e o chefe do chefe nessa reunião. Aí o meu chefe não se posicionou, será que eu deveria me posicionar? Então, assim, tem um monte de nuvem, de zona cinzenta nas nossas cabeças, porque o lado de falar sincero dentro de uma reunião pode ser prejudicado por uma série de outros artifícios. Isso só mostra o quanto a cultura dessa organização pode ser deficiente. Se esse tipo de coisa acontece, viu, caro ouvinte? Se esse exemplo que o Alberto falou acontece no seu dia a dia, isso com certeza é um traço disfuncional de cultura, porque a gente não deveria ter esse tipo de... barreira né? no nosso processo de comunicação. Mas se você quer melhorar a qualidade da sua comunicação, eu tenho uma dica para você. Aposte na criação de vínculos de confiança. Né? Quanto mais próximo a gente consegue estar das pessoas,
quanto mais a gente conhece, né, as pessoas, mais a gente consegue falar com franqueza, fazendo com que aquelas pessoas entendam que aquilo que a gente disse é para o bem delas. Exato. Né? Eu acho que até, vou dar de exemplo aqui a nossa relação, Alberto. A gente já trabalha juntos há anos e anos. Mas eu acho que a gente levou um bom período, né, desde o momento que a gente começou a trabalhar junto, para conseguir ser absolutamente sincero. Eu sou absolutamente sincero com você e tenho certeza absoluta por A mais B que você é absolutamente sincero comigo. E sai abraçado. Né? É isso, mas quanto tempo, né, levou para que isso pudesse acontecer, né? Então é assim, repertório. Saiba que não é simplesmente chegar, né? Você tem que também apostar na construção de laços, né, Alberto? E as organizações, elas têm esse tipo de dificuldade, porque se você não almoça com as pessoas, você fica preso na tua panela, você está sempre se relacionando com as mesmas pessoas. A hora que você tem que dar um sincerão para uma outra área, vai ter dificuldade mesmo. Então amplia um pouco a tua articulação, começa a ser visto também como uma pessoa que sabe separar os aspectos pessoais das separa suas opiniões. Separa as pessoas do problema, né? Separa a pessoa do problema, né? Quem fala muito é a Amy Edmondson, né? Ela fala assim, olha, se tiver um erro, separa o erro do problema. Ela tem a escala do erro. Né? Então, exato, e vale, né? Tem até material, isso está em algum material nosso da Escola do Caos. Tem, né? Deve estar no nosso site. Exato. E aí o que acontece? Falando ainda um pouco a respeito, né, de separar a pessoa do problema e assim por diante, o Lincoln tem uma frase daquelas que são supostamente né, dele, né? atribuídas ao Lincoln. Ou né? da Clarice Lispector. Exatamente. Né? Essa é supostamente atribuída ao Lincoln, né, presidente norte-americano, que é uma frase que diz o seguinte: eu não gosto de fulano, sinal que preciso conhecê-lo melhor. Muito legal. Porque, essa eu não conhecia. Né, no final das contas, se a gente olha para o outro e só vê coisas ruins, muito possivelmente o errado somos nós que não estamos próximos o suficiente. Né? Então, olha a reflexão do pensamento dele. Puxa, eu tô olhando para o outro e só tô vendo coisa ruim. Preciso estar mais perto dele, né? E quando a sinceridade vira sincericídio, Andy, dá pra gente imaginar, na tua visão, que determinada postura, observação, o body language, a forma, deixa de ser sinceridade e passa a ser sincericídio, que aquilo que eu falei, por mais que seja verdade, acabou com a nossa relação. Tô aqui pensando, viu, Alberto? Eu acho que existem situações de sincericídio cometidas, né, nas organizações, que é quando eu sou sincero de um jeito ruim, né? Porque, de novo, tudo pode, dito da maneira certo. No momento certo. Acho que o sincericídio, que é quando eu falo uma verdade, né, que me coloca à prova, é quando eu não estou julgando muito bem o ambiente, né? Porque uma coisa é ter a crença daquilo que a gente está debatendo aqui nesse podcast, mas vai que você está trabalhando numa organização que é uma organização mais burocrática, de maior comando e controle, porque, né, organizações desse mundo. Tem tudo, né? Você tem que fazer a boa leitura do cenário. Isso é o que a gente prega e é o que a gente constrói aqui nas nossas rotinas, realidades. É o que eu particularmente acredito que leva a gente para o futuro e é o que as organizações com culturas fortes fazem. Agora, se você está trabalhando numa organização de comando e controle, absolutamente hierárquica, seu diretor trouxe algum determinado uma determinada situação e você, né, na frente de todo mundo, na frente de todo mundo, falou não é por aí. Tá errado esse dado, chefe. Tá errado esse dado. Aí bem possivelmente você não vai durar muito ali na sua cadeira. Você mandar um WhatsApp e falar assim, chefe, você tá apresentando o número errado. Então, ter esse tipo de leitura de contexto, né, do quanto que a cultura favorece esse posicionamento é muito importante. Mas é fato que todas as culturas fortes acabam tendo como traço essa comunicação mais ampla, aberta e direta. Você conhece os SEALs, Alberto? Conheço. Que são, né, que é a força de elite dos Estados Unidos, que são soldados absolutamente preparados. É um melhor grupo, são paraquedistas, mergulhadores, reúnem uma quantidade de competências absurda, né? Exatamente. Sabia que tem um ritual, e assim, os SEALs, eles sempre têm equipes muito pequenas. Eles são um exército de basicamente 6 homens, salvo engano. E aí o que acontece, Alberto? Nos SEALs, né, nesses pequenos grupamentos ali, ou são 4 ou são 6 pessoas, agora eu não vou me lembrar com precisão. Mas após cada missão, e logo após cada missão, imediatamente, acabou a missão, eles param, deixam ali os seus equipamentos, na hora,
para falar a respeito do que aconteceu naquela missão. Quem acertou, quem errou, quais os riscos do erro que foi cometido, o que poderia ser melhor, o que a gente poderia ter feito de diferente, né? Qual foi o resultado da missão, e eles têm como prática, e aí nessa hora, inclusive, não existe patente. Não importa, patente, né? Se é o sargento, se é o tenente, tem ali, né, o grupamento reunido e eles têm o combinado. Após cada missão, a gente vai falar abertamente quem acertou, quem errou, riscos do erro e assim por diante. E inclusive dizem que esse ritual é justamente o ritual que faz os SEALs serem quem são. Você estava falando, eu estava lembrando de uma palestra que a gente teve a oportunidade de assistir, acho que foi no SXSW, e você estava falando, eu estava procurando, porque eu não lembrava de jeito nenhum o nome do autor. Ele se chama David Goggins. Ele contratou um SEAL para ficar 1 mês na casa dele. Na casa? Na casa dele. Na casa dele? Na casa dele. Porque ele queria emagrecer, ele queria mudar, a esposa falava que ele era super desorganizado, isso virou um best-seller. E ele contratou, e o nome do livro é esse, né? Convivendo com um SEAL em minha casa. Que genial. Então, e é bem interessante porque ele teve... Ele fez isso para escrever o livro, inclusive. Só pode. Né? E é muito legal a palestra, eu lembro, que foi muito interessante porque a primeira coisa que ele fez, quando ele recebe o SEAL, né? Aquele soldado incrível na casa dele, e ele apresenta o quarto. Falei, olha, soldado, você vai ficar aqui nesse quarto. E aí depois de 10 minutos ele volta com algumas toalhas e ele percebeu que o soldado montou uma barraca dentro do quarto. Falei, não, mas tem cama aqui. Falei assim, então, mas a gente vai reproduzir situações críticas, então eu vou dormir numa barraca e você também trate de dormir numa barraca também, porque se você quiser aprender a arte da disciplina, claro, né, que tem os seus artefatos um pouco mais exagerados, mas vale a pena, muito legal a história, porque a gente está falando de disciplina, a gente está falando de verdade, sinceridade, a evolução, e dentro dos SEALs, é onde você tem relações muito genuínas, né? Então, eu acho que se a gente conseguir levar essa sinceridade para o mundo corporativo, mesmo que seja um pouco mais, todo mundo ganha. Inclusive, só para fechar o exemplo, a gente estava falando de comando e controle. Você sabe que os SEALs foram a equipe, inclusive, né? Agora já virou papo, né? Que matou Bin Laden. Aleatório. Que matou Bin Laden. Né? Localizou... matou Bin Laden. Sequestrou, matou o Bin Laden e ainda jogou o corpo no oceano, né? Você sabe que o capitão deste time, responsável pela execução, né, da missão Bin Laden, o líder deste time não concordava com as ordens dadas pelo general. Né? Então tinha um general dando ordens, falando, esta missão vai acontecer da seguinte forma, vocês vão usar tal, né, veículo, vocês vão de helicóptero, qualquer coisa que o valha. E aí, o líder da missão chegou pro general e falou, não, general, não faz sentido algum a gente usar helicóptero, não é a melhor abordagem, porque os muros são altos, os ventos têm essa condição, a chance, né, de no helicóptero a gente ser atingido, ou o helicóptero acabar caindo, né, é muito grande, a gente tem que fazer isso de um outro jeito. E esse negócio é tão forte que o líder desse time do Bin Laden não, né, acabou se sentindo... como... desprestigiado? Não, na verdade, ele não sentiu medo de se posicionar perante o general. Foi lá e disse o que ele achava. Aí o general olhou pra ele e falou, ok, mas vai ser do jeito que eu tô falando. Vai ser do jeito. Muito legal sua sinceridade, mas isso aqui mando eu. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Aí ele voltou pro time dele e falou, time, tem que ser assim, e já que vai ser desse jeito... vamos fazer o melhor que a gente puder. GA. Né? E aí, no final das contas, eles testaram, né, todas as possibilidades. De fato, o helicóptero caiu, mas é que eles já estavam treinando, pensando na possibilidade do helicóptero cair, como ele falou. Né? Então, olha como a sinceridade ela é importante e acontece até em situações como essa de comando e controle. Sinceridade no ambiente de trabalho, esses são os nossos votos para que você faça um 2023 diferente, né? Mais sinceridade, sim, verdades sinceras nos interessam. Anderson Barros, horas de ir embora. É isso aí. Não se omita.
Nunca, jamais. Só acha a forma certa de fazer isso acontecer. Inclusive, não se omita de dar aqui, ó, o seu like, de compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você não gosta. Dá essa moral de se inscrever no canal, de compartilhar os links aqui dos nossos tocadores, né, de podcast. E assim, você ajuda mais gente a pensar de acordo com tudo que a gente tá falando por aqui, viu? Vamos mudar o mundo corporativo. A gente se vê semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Será que a Amanda vai estar de volta? A Amanda vai estar de volta. Ela garantiu que volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Até mais.